programa Elano Beckman Entrevista hoje vai abordar um tema relacionado à redução da maioridade penal e também a questão dos índices de criminalidade. Nós estamos conversando aqui com o promotor de justiça da Promotoria de Justiça Criminal de Juí, Dr. Valério Cogo, que é o primeiro promotor do Ministério Público, e nos recebe aqui na promotoria, no Ministério Público, para falar um pouco sobre essa questão, manifestar a sua opinião a respeito da redução da maioridade penal. E também vamos falar sobre a criminalidade como um todo, enfim, as ações que são tomadas, o aumento de alguns índices de criminalidade. Doutor Valério, obrigado por nos receber aqui, um prazer falar com o senhor. Da mesma forma. Bom, o senhor é contra ou é a favor da redução da maioridade penal? Olha só, antes de nós enfrentarmos esse tema, nós temos que descobrir ou decidir, enfim, se é possível essa discussão ou não, diante do que está escrito na Constituição. Se nós entendermos que a maioridade penal aos 18 anos é uma cláusula pétrea, aí não cabe discussão alguma, só através de uma Constituição, uma nova Constituição, né? Uma Constituinte originária. Embora o meu entendimento é que é possível sim essa discussão, que não se trata de uma cláusula pétrea. Bom, superada essa hipótese, se é cabível, se é razoável nesse momento a redução da maioridade. Eu lá no início da carreira e ainda tenho defendido que acredito que é possível sim a redução, tá? Nos 16 anos, até em vista da questão que a pessoa com 16 anos pode votar, pode escolher seus representantes. Então acredito eu que é uma idade que a pessoa hoje em dia, na modernidade, enfim, já tem noção do que é, vamos dizer assim, certo ou errado na matéria criminal. Embora, diante do sistema penitenciário que se apresenta hoje, acredito que é um pouco desarrazoado essa redução. O sistema penitenciário brasileiro, ele não, vamos dizer assim, a demanda não suporta o sistema penitenciário. Então é verdade os inúmeros mandados de prisões a serem cumpridos, essa discussão do regime semiaberto, do regime aberto, do uso de tornozeleiras, livramento condicional, enfim. O sistema penitenciário brasileiro hoje ele está superado. É necessário a construção de presídios em várias cidades, em várias comarcas. Nós podemos ver aqui em Juí, por exemplo, nós temos presos de todo o estado, e presos de fora do estado. Por quê? Porque em outros locais não há possibilidade de que mais presos entrem, vamos dizer assim, no sistema penitenciário. Então, se o sistema penitenciário hoje não suporta essa demanda, fica difícil de acrescentar mais uma leva, vamos dizer assim, de 16 a 18 anos de pessoas que cometeram atos infracionais. Embora eu acredite que talvez, mesmo que não se reduza, e eu não acredito que vai haver a redução, que era possível um tratamento diferenciado, para alguns atos infracionais, como por exemplo, latrocínio, um estupro, um resultado morte, um homicídio qualificado. Hoje o máximo que um adolescente, e olha lá, fica internado é 3 anos. É uma sensação de impunidade na comunidade em tais fatos. Então é possível nesses atos infracionais, vamos dizer assim, equiparados aos crimes hediondos, que tivesse uma situação intermediária, vamos dizer assim, que o adolescente ficasse mais tempo internado. Hoje, aos 21 anos, a pessoa até os 21 anos, conforme ela é obrigatoriamente desinternada, porque o máximo é 3 anos. Não é possível mais que 3 anos de internação de adolescentes que praticam um ato infracional. Então, acredito eu que seria razoável, seria possível, até para evitar essa discussão da impunidade de adolescentes que cometem esse tipo de atos infracionais. Bom, recentemente o senador Paulo Paim se manifestou em um plenário do Senado dizendo que não é por aí que se equaciona a questão da violência, que são múltiplas as causas da violência urbana, e citando como exemplo os índices de criminalidade praticados por menores de idade. Segundo ele, são responsáveis por 0,9% do total de crimes praticados no Brasil. E se considerar somente aí os homicídios e tentativas de homicídios, o percentual cai para 0,5%. Quer dizer, nem esse percentual, de repente, seria um indicativo para não aprovar a redução da maioridade? O que acontece quando um adolescente comete um crime bárbaro, hediondo,
um homicídio qualificado, um latrocínio, que os meios de comunicação noticiam, e aquele clamor público pela redução da maioridade penal. Aqui em Juí, por exemplo, talvez esses fatos gravíssimos aí nem alcancem essa cifra aí que foi mencionado por você através de informações do senador Paulo Paim. Aqui em Juí, no nosso convívio diário aqui com os acontecimentos, embora eu não atue na área da infância e juventude, só eventualmente nas férias do colega que é o titular, basicamente é furtos, né? Posse de drogas, um tráfico de drogas daquela pessoa que é uma mula que leva, que não é aquele tão grave, enfim, e um roubo eventualmente, né? Mas roubos, assim, esses roubos que estão acontecendo agora, homicídios, estupros, aqui em Juiz são bastante diminutos essa incidência, né? Como eu disse, quando lá em determinada cidade acontece um fato gravíssimo desse, então, pela própria exposição aos meios de comunicação, a população começa a discutir, enfim, causa esse clamor público e vem à tona de novo essa redução da maioridade penal. Mas concordo com o que o senador disse, que a prática de atos infracionais por adolescentes nessa gravidade, vamos dizer assim, são bastante pequenos, né? Talvez não justificaria a redução. Embora nesses fatos bastante gravíssimos, né, poderia haver uma situação um pouco intermediária, né, com um alargamento um pouco maior no prazo de internação no final. No prazo de internação, não na idade. Não, na idade, no prazo de internação. Isso. E nós aqui temos, tipo, os menores cumprem medidas socioeducativas ou internações em Porto Alegre, Santo Ângelo? Onde é que... Santo Ângelo, né? A comarca de Juí, ela está vinculada a Santo Ângelo, e eventualmente poderá ela cumprir em outra instituição, né? As mulheres, sim, ao que consta, elas cumprem as medidas socioeducativas em Porto Alegre. Embora essa questão atinente à infância e juventude, ela é basicamente mês a mês tem modificações, enfim, acaba não acompanhando, como eu não sou titular da infância e juventude, mas em linhas gerais é isso. Certo. Sobre o comportamento aí da população, em alguns casos que a gente vê noticiado pelos meios de comunicação, pelas grandes redes de televisão, frequentemente, que tem acontecido, a população se revoltar contra o infrator, contra o bandido, né, e aí amarrá-lo num poste, surrá-lo, agredi-lo, amarrá-lo numa placa de sinalização. Como é que o senhor vê essa questão, essa postura da população, e por que o senhor acha que isso passou a acontecer? A população, eu acredito, primeiro ponto, ela está cansada dessa onda de violência, né? Atualmente nos centros. Vamos dizer assim, já não suporta mais tamanha onda de violência. Isso decorre, acredito eu, por vários fatores. O próprio nosso dia a dia, né? Hoje não há mais tempo para nada, não há tempo para lazer, não há mais tempo para nada. As pessoas estão correndo aquela busca desenfreada por dinheiro, né? Aquela busca desenfreada as pessoas trabalham, elas não pensam em se divertir, elas estão estressadas, estão nervosas. E aí quando vem uma situação dessas, elas extravasam todo aquele nervosismo, aquela sede de vingança, vamos dizer assim, decorrente do dia a dia, das notícias que vêm, que recebem, que em determinada cidade fulano foi morto dessa forma, em determinada cidade fulano cometeu um crime dessa forma. Eu não acredito que o enfrentamento a esse tipo de situação seja o melhor conselheiro, né? Eu sempre tenho dito que o enfrentamento nunca foi bom conselheiro, né? Eu acho que tem outros meios. Ainda os órgãos, os poderes estão instituídos, né? Estão diferenciados, há instituições encarregadas para coibir, para punir, enfim, essas situações. No momento em que nós entendermos que nós mesmos podemos fazer justiça com as próprias mãos, se essa onda pega, vamos dizer assim, o caos bem próximo estará presente na nossa sociedade. Até porque daqui a pouco... Mas são fatos isolados, na verdade, né? Mas não é bom visualizarmos isso, né? Até porque daqui a pouco a gente está voltando ao tempo que o Estado não existia ainda, na organização, cada um faz por si, né? A lei do talhão acaba sendo colocada em prática e a gente deixa os órgãos competentes, promotoria, judiciário, a polícia, né? Num outro plano aí que não seria a função dela. Semana passada nós tivemos um julgamento perante o Tribunal do Júri de um determinado
Pessoa que matou um rapaz que tinha inúmeras passagens policiais, teve condenação, cumpriu pena, vamos dizer assim, ajustou as contas com a justiça naqueles processos em que houve julgamento. Os tiros foram dados nas costas, pelas costas, enfim. Os jurados afastaram a tese de legítima defesa e condenaram ele. E os comentários que nós tivemos num determinado site foi o promotor e os jurados passaram de, vamos dizer assim, de o promotor de órgão acusador ou de fiscal da lei e os jurados como os julgadores do fato passaram dessa pessoa para bandidos. Por exemplo, no que você viu, o sujeito que mata um ladrão, que mata um marginal vai ser condenado. Não é essa a questão. A questão é a forma como ele matou. Né? No momento então que nós entendermos que nós podemos sair aí matando todo mundo, né? Os que não prestam, os indesejáveis, é sinal que não há mais necessidade da intervenção do direito penal. E se o direito penal não existir mais, o caos vai estar implantado. Né? Se nós tirarmos de campo o promotor criminal, o juiz criminal, o delegado de polícia, a brigada militar, deixarem de existir, o caos estará instalado. Né? Então não é o fato do cidadão de bem matar o marginal, é a forma como ele está matando. A legítima defesa está prevista na legislação penal, mas é a forma como o crime foi cometido. Tá? Então nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. Às vezes as pessoas escrevem sem ter conhecimento de causa. Né? É bastante difícil para quem conhece o processo, para quem trabalhou no processo, 2, 3 anos, ver esse tipo de comentários. E é muito fácil as pessoas que não têm esse conhecimento de causa falarem através de um comentário, né? A pessoa comenta determinado assunto, aquela pessoa que ouviu esse comentário já comenta de outra forma, e assim sucessivamente, e ao final é um comentário totalmente despropositado que não tem nada a ver com o processo criminal. Nós temos que analisar o processo em si. A mesma coisa que você me perguntaram, o que você acha do caso do Bernardo em Três Passos? Bom, eu seria leviano de falar alguma coisa, porque a experiência que eu tenho, eu teria que ter o processo, analisar o processo e emitir um conceito de valor para você. E mesmo assim, mesmo analisando o processo, eu não seria razoável manifestar, porque lá também tem um promotor que está atuando. Né? Então, é aquele promotor. Então, fica difícil para mim falar sobre determinada situação, sobre determinado caso, se eu não tenho conhecimento disso. Né? Então, nós temos que ouvir mais, enxergar mais do que falar. Né? Não é à toa que nós temos 2 ouvidos, né, e 2 olhos. Né? Então, mas é o sentimento que nós temos na comunidade. As pessoas, onde que você viu uma pessoa de bem matar o marginal e ser condenado? É a forma como ele matou. Né? É a forma como ele matou. Não foi legítima defesa. Né? A legítima defesa pode ser cometida por um cidadão de bem quanto um cidadão de bem, um marginal quanto um marginal. E vice-versa. Mas é a forma como o fato foi cometido. O programa Elano Beckman Entrevista está conversando com o Dr. Valério Cogo e o programa tem o apoio do CIADOME, que é coordenado pelos médicos Dr. Celso da Silva Melo e Paulo Sibinakler. E também da doutora Silvia Marchand Gomes. Tem pessoas que são adeptas da teoria de que bandido bom é o bandido morto. Né? O que o senhor tem a comentar sobre isso? Olha, as pessoas elas são livres. Nós vemos uma sociedade democrática, elas podem pensar da forma que entenderem, elas podem entender dessa forma e praticar atos que demonstrem esse tipo de situação. As pessoas podem entender que podem sair matando qualquer pessoa. Haverá uma resposta do Estado, né? Após um julgamento onde é permitido todos os meios de ampla defesa, contraditório, e será apreciado se é possível ou não é possível. É uma linha de pensamento que exclui a justiça, dá para dizer. Exclui a justiça, que exclui o Estado. Né? Exclui o Estado. A sociedade lá, em determinado momento, fundou o Estado, instituiu o Estado para tomar as vezes da população. Né? Antigamente, era possível que a pessoa que fosse lesada em determinado crime, ela fizesse justiça, né? Ela fizesse justiça particular. O Estado tomou as vezes da população e para evitar esse tipo de anarquia, vamos dizer assim, de caos, né, que aconteceria se o Estado saísse de campo. Imagina se o Estado hoje decide sair,
deixar de existir, o que vai acontecer? É o caos. Vai haver sociedade, a sociedade vai terminar, vai deixar de existir, não é possível isso. Mas é um sentimento que até em determinado ponto a gente consegue entender. Tá? Às vezes o promotor não é uma máquina, não é um computador que coloca lá, ele também tem os mesmos sentimentos da população. Nós também, nos corredores, nós fazemos nossos comentários, né? Nos corredores da promotoria, nos corredores do fórum, nos corredores da delegacia de polícia, da brigada militar, a gente tem nossos comentários sobre determinada pessoa. Né? Agora, há leis que devem ser observadas, né? Bandido bom, bandido morto. Bom, esse bandido morto foi morto numa situação em que a pessoa que matou agiu em legítima defesa ou não? Né? Então tem que ter muito cuidado quanto a isso. Mas nós não chegamos nesse ponto ainda, né? Em Juí nós não chegamos nesse ponto. As pessoas falam bastante, mas elas não agem dessa forma, né? Tem que instituir a pena de morte, como muitos pregam. Eu gostaria de saber quem que vai ser o carrasco, quem que vai ser o verdugo, né? Acredito eu que essas pessoas que pregam a pena de morte não concordariam em fazer um concurso para ser o carrasco, para ser o verdugo lá, de puxar na forca, de dar o choque elétrico, a injeção letal. É bastante complicado isso, né? Embora, mudando um pouco de foco aqui em Juiz, nós, já que o assunto é morte, é homicídio, nós estamos vivenciando sim uma nova mecânica nos homicídios, né? Os homicídios eles estão mudando de roupagem, né? Quando eu vim em 1998 para cá, até agora, 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás, dificilmente o homicídio deixava de ser descoberta a autoria do homicídio, né? Cedo ou tarde era descoberto. Hoje nós temos, até estava falando com o delegado titular da primeira delegacia de polícia, aqui em Juiz, uns 3 anos para cá, acredito que uns 7, 8 homicídios que, pelo que se avizinha, restarão insolúveis. Todos eles vinculados ao tráfico de drogas, certo? Queima de arquivo, morte entre eles mesmos, entre o tráfico de drogas, né? Isso sim é preocupante, né? E as pessoas têm medo de dizer, ao serem chamados pelo delegado de polícia, aos investigadores, dizer quem foi a pessoa, né? Porque não há crime perfeito, né? Sempre vai haver de uma forma ou de outra uma testemunha. Dificilmente não vai haver uma testemunha. Mas nesses crimes que eu estou mencionando, nesses casos específicos, esses 7, 8, 9 homicídios que aconteceram aqui, dá para perceber que há pessoas que viram, mas têm medo de sofrer retaliações e acontecer a mesma coisa que aconteceu com a vítima. É bastante preocupante nesse sentido, sim, essa nova dinâmica que está ocorrendo em relação ao crime de tráfico de drogas que desemboca nos homicídios. Quer dizer, as testemunhas acabam ficando nas mãos dos traficantes, ou então com medo dessa represália e o crime não se elucida por conta da falta de testemunhas. Isso é o que aconteceria nas grandes metrópoles, né? Em Porto Alegre, na cidade satélite, São Paulo, Rio de Janeiro, o alto índice de homicídios que não é apurado a autoria. Aqui ainda o índice para Ijuí é bastante alto, se comparado com os outros anos, né? E é bastante preocupante isso. Vários homicídios, pelo que se pode perceber pela experiência que nós temos, dificilmente se descobrirá a autoria e o inquérito policial será arquivado, então, por falta de elementos que indiquem quem foi a pessoa. Ainda sobre a expressão bandido bom, bandido morto, o senhor não acha que as pessoas pensam assim por conta também de falhas no processo de ressocialização? O processo de ressocialização, na verdade, tem que parar um pouco de ser hipócrita, né? Esse sistema carcerário, sistema penitenciário não ressocializa ninguém. Na verdade, isso é punição, né? É necessidade de punição e talvez para demonstrar para o sujeito ali da esquina que viu que aquela pessoa que matou na outra esquina foi condenado e cumpriu pena, esse não venha cometer o fato, né? Tem caráter preventivo para evitar que as pessoas, vendo que o sujeito foi punido, não cometam fatos, porque, olha, se você cometer aquele crime, você vai ser punido. E pela própria punição, que o próprio ser humano ele tem a necessidade de que as pessoas que cometem um fato ilícito, um crime, já que a questão específica, seja punida, né? E nós
temos 2 exemplos aqui. O caso da Boate Kiss, a sociedade, ela quer os responsáveis, ela não se satisfez somente ao saber que estão sendo acusados os donos da boate e os donos lá do conjunto musical. O caso Bernardo também, a população não está satisfeita em saber que pode ter sido o pai, a madrasta ou a amiga, não sei quem são os atores. Mas ele quer responsabilizar as outras pessoas, os funcionários públicos, que de uma forma ou de outra, na visão da sociedade, poderiam ter evitado isso, né? O que é muito perigoso também. Nós trabalhamos aqui diariamente com dezenas e dezenas, milhares e milhares durante o ano de casos que, dependendo da situação, poderá acarretar num homicídio. Mas nós não temos uma bola de cristal para saber qual é o que deve ser dado mais. Claro, a gente, pela experiência, né? Mas às vezes tem um caso pequeno que não tem nada para que acarrete um fato mais grave e venha acontecer. E outros que, na verdade, a gente acredita, olha, isso aqui tem que dar um base porque vai acontecer. E acaba não acontecendo nada. Então, é muito complicado isso. Mas é da própria natureza humana descobrir quem é o culpado. Nós queremos saber quem são os culpados, né? Nesse sentido, sim, que haveria necessidade de que essa imagem de que a impunidade campeia solta por aí fosse eliminada. E a partir daí, e para evitar isso, o que nós precisaríamos? Aparelhar as polícias, Brigada Militar e Polícia Civil, dar mais condições de trabalho para elas, né, que na verdade é a Polícia Civil, através da sua função investigativa, é a Brigada Militar, através da sua função preventiva e ostensiva contra a criminalidade, para que evitem, né, a prática de crimes que vão acabar ocorrendo, sempre ocorreram e sempre vai acabar. Mas tem que ter um freio, né? As pessoas têm que entender, olha, nós vamos cometer um crime, nós vamos ser punidos. Nós podemos ser punidos. Enfim. Bom, ainda dentro dessa seara do senso comum, muitas vezes, de opiniões da população como um todo, tem aquela máxima de que a polícia prende e a justiça solta. E por isso os bandidos estão aí cometendo e continuam cometendo seus crimes e parece que tem uma sensação de impunidade. Como é que o senhor vê essa questão? Na verdade, quem solta é o que prende, e a única pessoa que prende é o juiz. Nós temos uma falsa ideia de que está previsto na Constituição, a única pessoa que pode prender formalmente alguém, que deve ter uma decisão fundamentada, é o juiz. Né? O que acontece? O policial militar, a Polícia Civil, elas prendem a pessoa, né? Detêm ela, levam à delegacia de polícia, elas são autuadas em flagrante e o auto de prisão em flagrante vai ao juiz de direito que vai homologar ou não essa prisão. Se ele entender que é caso de prisão, ele vai manter a prisão, vai converter em prisão preventiva. Se ele entender que não estão presentes os requisitos, sejam formais ou sejam materiais, ele vai relaxar a prisão ou vai conceder a liberdade provisória. O que muito acontece é o seguinte, muitas vezes a Polícia Civil, e vocês veem no meio das comunicações, prendeu 20, prendeu 30 pessoas, prendeu porque o juiz determinou que fosse preso. E o juiz determinou que fosse preso quando? Quando a própria polícia investigou e apresentou ao juiz, e o Ministério Público teve a oportunidade de se manifestar favorável ou contrariamente, e o juiz então prendeu. Né? Quando que a polícia prende? Quando a Brigada Militar autua em flagrante e leva lá. Mas muitos casos não são casos de manutenção da prisão. Muitos casos, inúmeros, a esmagadora maioria desses atos ilícitos, desses atos criminosos que levam a Brigada Militar, a Polícia Civil a prender essas pessoas e depois colocar sobre a apreciação do judiciário, são infrações de menor potencial ofensivo ou são infrações, não sendo de menor potencial ofensivo, de médio potencial ofensivo, que se no caso de condenação, depois do processo legal, elas não seriam presas. Ou elas prestariam serviço à comunidade, ou elas estariam num regime aberto, ou elas teriam uma suspensão condicional da pena, ou teria uma suspensão condicional do processo, ou teria direito a uma transação penal. Então, se a pessoa que cometeu, por exemplo, que não tem antecedentes, um furto, tá? Se for condenada, ela não vai ser presa, ela vai prestar serviço à comunidade. Então, se lá no final, com a condenação, ela não vai ser presa, e ela não pode ser presa, não tem por que ela ser presa agora. Tá? Então, obviamente, tem que ser para aqueles casos específicos. Né? Crimes graves, um homicídio, regime fechado, um roubo qualificado, um estupro, um tráfico de drogas, aí sim, essas situações. Outro equívoco, e talvez seja porque as pessoas, como eu disse antes, na abordagem anterior, elas falam sem ter conhecimento de causa. Nunca se prendeu tanto como ultimamente.
nunca se condenou tanto como agora. Né? Volto a dizer, lá em 1998, quando estava aqui, na vara criminal onde eu atuava, na primeira vara criminal, na segunda vara criminal, havia duas ou três pessoas que estavam respondendo processo, presas. Hoje, se fizeram uma pesquisa nas duas varas criminais e não aumentou o número de processos muito, não aumentou muito o número de processos. Vocês vão ver que passa de centenas de pessoas que estão presas, provisoriamente aguardando o julgamento, que não foram definitivamente julgadas. Tá? Então, nunca se prendeu tanto, nunca se condenou tanto como agora. Isso a população pode estar tranquila quanto a isso. É só ver os números de pessoas que estão presas na penitenciária modal de Juiz, que estão no albergue, enfim. Então é uma falsa, na verdade é uma falsa percepção. Mas nós já estamos acostumados a ouvir esse tipo de argumentação. Né? Tem que analisar caso a caso. Tem que analisar caso a caso. E falando de criminalidade, o senhor acha que a situação tende a piorar em termos de Brasil? Ou o senhor tem expectativa ou esperança de que a coisa possa melhorar? A gente tem a redução dos índices de criminalidade e uma melhora nessa sensação de insegurança que nós temos vivido. Aumenta a população, aumenta a criminalidade. Né? A natureza humana, a dificuldade de convívio, os conflitos sociais, os conflitos entre vizinhos, né? Aumenta a população, aumenta a criminalidade. Eu acredito que Juí aqui é uma das cidades mais tranquilas que existem ainda. Apesar dessa onda de roubos que esteve, eu entendo que é cíclica, né? Já diminuiu bastante. As pessoas que foram, os fatos foram investigados, a esmagadora maioria desses últimos roubos já foi apurada a autoria, as pessoas estão presas. Né? Já não há mais um número alarmante de roubos que está sendo cometido, embora sempre haverá, né? Sempre houve roubos. Isso é cíclico. Né? Essas pessoas um dia elas vão ser soltas. Um dia as pessoas saem da cadeia. Um dia elas vão sair da cadeia. Não tem como ficar o resto da vida. A não ser que elas morram lá por um outro motivo, ou sejam mortas, ou morram por problema de saúde, por velhice, enfim. Mas um dia elas vão sair da cadeia. Né? E essas pessoas que a atividade dela é atividade ilícita, e a maioria das pessoas não adianta, são incorrigíveis. Né? Você pode dar um salário, um emprego com um salário de 5 mil reais, vamos dizer assim, que é um salário, na média da população, excelente. Elas não vão trabalhar. Elas não vão trabalhar, elas não vão querer cumprir a jornada de trabalho. Não vão, é ilusão pensar isso. Então o roubo sempre haverá. Né? Não vá pensar que se pegar especificamente essa ou aquela pessoa, né, quando na saída lá da penitenciária, quando ela cumpriu a pena, diz, não, agora nós vamos acompanhar você. Não vai acontecer isso. Se não conseguir talvez 1%, não sei, 2%, não sei quais são os números, né? Mas esses crimes sempre serão cometidos, sempre foram cometidos, e é ilusão pensar que eles não vão ser cometidos. Agora eles têm as curvas ascendentes ou descendentes conforme a resposta que o Estado dá. Né? A resposta que o Estado dá, eu digo, o Estado é Polícia, Brigada Militar, Ministério Público, Poder Judiciário. Né? Se essas instituições são fracas ou não apresentam resultados satisfatórios, a curva tende a aumentar. Mas aqui em Juí nós temos pelo menos a vivência, nós temos a certeza, nós temos dados que demonstram que o Estado está presente, está prestando a tutela jurisdicional a que foi constitucionalmente incumbido. Doutor Valério Cogo, obrigado pela entrevista. Muito agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Programa Elano Beckmann Entrevista com o patrocínio de doutora Silvia Marchena Gomes e Ciadomi. Nós voltamos com um próximo assunto, um próximo entrevistado. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.